eu gostaria de saber o que te levou, né, a fazer cursos e mentorias comigo e também se esses treinamentos te ajudaram de alguma forma prática no seu trabalho de advocacia que você exerce no dia a dia. Sim, me ajudaram muito, né? Tanto que a gente, né, contratou uma mentoria individual específica com você e assim, eu pelo menos eu fico pensando que eu sempre terei a liberdade, que se eu precisar, eu vou buscá-lo, né, para me ajudar, me auxiliar em alguma questão que às vezes eu esteja com dúvida. E o que que me levou a buscá-lo como curso? Você ser de Minas Gerais, uma vez que a minha atuação é em Minas, né? Posso vir a atuar em outros estados? Posso vir a atuar em outros estados, né? Como um colega me pediu uma ajuda em outro estado e eu fui ajudá-lo, mas em princípio essa não é a minha ideia. Então, como a gente tem uma legislação muito específica para cada estado tem a sua especificidade, eu achei por bem, né, contratar o seu curso para eu fazer. Uma outra coisa que me levou também, que eu me lembro que você tinha divulgado nas redes sociais, que em Viçosa a questão é, da retirada, né, de desaterro de lote, ela precisa ser licenciada, né? Ou se você vai aterrar um lote também, você precisa licenciar, né, para você colocar esses caminhões de terra lá. E é uma especificidade do município de Ipatinga. E aqui em Ipatinga, a gente tem um consórcio, né, que é o Simva, que trabalha com as questões, ele é multi-utilitário, né? Então, tem vários municípios que Uhum. trabalham com questões ambientais e alguns outros municípios também licencia a questão do aterro e do desaterro. Então, eu achei interessante, porque a área do licenciamento, eu gosto de trabalhar nela. Apesar de muitos acharem que é uma área específica para o engenheiro ambiental ou civil, De forma mas alguma. não é, né? Exatamente. E então, assim, e eu gosto disso porque o licenciamento, na minha compreensão, é uma forma preventiva para a saúde da empresa. E eu gosto muito de trabalhar com a prevenção. Então, por isso que eu busquei o seu curso diferencial, né? Foi essa vivência prática e esse exemplo que você deu do aterro e do desaterro. E os meus cursos, né, que você já fez comigo, atenderam suas expectativas? Totalmente, Ótimo, totalmente, que ótimo. né? Como eu tenho acesso a ele, sempre quando eu tenho dúvida, eu vou lá, né, na plataforma, entro na plataforma, assisto, né, uma, duas, três vezes, se precisar, vou pausando os vídeos, deixa eu entender isso aqui, né, da vivência, como você fala muito da questão da supressão, né, dos embargos. Então, são, para mim, assim, o diferencial é muito grande e eles foram muito válidos. Tanto é que eu me inscrevi para a mentoria agora de janeiro. É, eu vi hoje seu nome lá. E será mais uma vez uma satisfação ter uma presença tão ilustre no nosso treinamento. E é uma honra te ouvir falar e saber que o meu curso está atendendo o objetivo para o qual eu criei, né? Que é ajudar o profissional na hora de fazer seu trabalho ali no dia a dia, na prática. E essa questão Sim. licenciamento ambiental municipal de aterro e desaterro, né? Que
tem, em regra, né, normas, né? Os conselhos municipais, eles criam essa atividade potencialmente poluidora de âmbito local. Eu até tive uma discussão no bom sentido, com um colega da área ambiental, um colega com vasto conhecimento recentemente, porque ele entende que o Conselho Municipal não teria essa prerrogativa de criar uma atividade potencialmente poluidora no âmbito municipal. E é uma questão bastante complexa que envolve dois entendimentos divergentes. E hoje predomina o entendimento que os municípios eles podem legislar, né, e criar atividades potencialmente poluidoras de âmbito local. Até porque o município ele tem o dever de proteger o meio ambiente. Quando a Constituição ela dá um dever, ela tem que dar também os meios para que esse dever seja exercido. E isso diversos autores Sim, entendem dessa forma. é, porque eu sou super a favor, sabe? Porque o interesse local, quem sabe, são as prefeituras, né? Exatamente, são Sim. os moradores, né, É, os profissionais, os empreendedores, as pessoas que sim, participam do conselho municipal ali. Então, eles, eu também vejo dessa forma, eles vão ter uma visão melhor sobre o interesse municipal. exatamente. Eu também vejo assim, né? E pegando um adendo nessa parte que a gente estava falando, da advocacia ambiental e tudo mais, quando você migrou para a advocacia ambiental, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Olha, a maior dificuldade que eu encontrei, apesar de ter um nome no mercado, enquanto professora de direito ambiental, meus alunos muitas vezes me indicar e tudo, mas foi converter o cliente. Mas essa conversão, eu creio, eu tenho certeza que nem é por uma falta de autoridade, ou por estar nova no mercado enquanto advogada especializada em direito ambiental, mas sim de uma questão, né, que nós já conversamos antes, que é a questão do investimento que às vezes o cliente ele tem dificuldade de enxergar. E uma outra questão também que eu cito, que é lógico que existem as exceções, mas existem, às vezes, colegas advogados que não compreendem muito bem essa questão do advogado especializado em direito ambiental. É diferente de um advogado especializado em direito ambiental tratar do crime ambiental do advogado criminalista. Com E certeza. às vezes existe essa dificuldade, então, às vezes, o próprio colega, né, de profissão, ele vai o quê? Dizer, olha, eu não vejo necessidade de ter um profissional especializado. E do próprio técnico, o engenheiro, o biólogo, isso eu não estou falando que são todos, eu estou dizendo que existem alguns profissionais que têm dificuldade de trabalhar com um advogado especializado em direito ambiental. Às vezes o engenheiro, ele acredita, o biólogo, que o advogado especialista em direito ambiental vai pegar o trabalho dele, vai tirar o lugar dele ao sol. E não é por aí, né? Não é por aí. Ah, eu também sei lei, o engenheiro. Tá, você estuda sim as leis ambientais no curso específico de engenharia, mas a argumentação jurídica, ela é própria do advogado especializado, Sim, né? e acaba sendo Então, muito diferente também, né? E eu sim, tem espaço para todos. Por exemplo, num isso, trabalho.
de licenciamento ambiental. Você acabou de dizer que a maioria dos advogados não sabem que eles podem atuar com licenciamento ambiental. Sim, No licenciamento ambiental, você, como advogado atuando no licenciamento ambiental, vai ter alguns trabalhos lá dentro da parte de licenciamento, alguns estudos, que você vai precisar de um laudo de um engenheiro, uma que tem um ART, vai precisar de alguns sim. trabalhos desse tipo lá dentro, isso aí sem dúvida. Mas o advogado ele pode trabalhar com licenciamento ambiental, só que em alguns casos o licenciamento vai exigir algum relatório técnico típico de algum engenheiro ambiental, às vezes de um engenheiro florestal, tem relatórios que Uhum. são tipo de são típicos, né, de biólogos, É de geólogos, né? Então, geólogos, né, exatamente. mas é uma área o quê? Que eu penso que nós precisamos ser mais unidos, Sim, no com certeza. sentido que se os advogados de outra área que fazem parceria com o ambiental, ou os técnicos, aí eu falo de engenheiros, geólogos, biólogos, quando eles se unem, o trabalho multidisciplinar ele Com vai certeza, agregar, ele vai ficar muito melhor, né? com certeza. E assim, é um exemplo, nem é para mim vai descer, mas que ocorreu comigo quando eu fui entregar um plano de controle ambiental no DEMAN, aqui de Patinga, a funcionária que me atendeu, ela folheou e falou assim: Nossa, você deve ter recebido muito por esse PCA. Eu nunca vi um PCA tão perfeito, tão bem feito, tão claro. Então, assim, quer dizer, há lugar para todos, e o Sim, com advogado certeza. especialista em ambiental e aquele que ainda não se especializou e que queira aprender, ele pode sim fazer o licenciamento. E eu entendo, doutora, que não é uma área para se aventurar como acontece com muitos. Concordo E plenamente. são questões simples. Recentemente eu estive na propriedade de um cidadão, já tinha estado diversos outros fiscais do órgão ambiental no local. E estava havendo uma discussão, e eu fui lá atendendo a requisição do Ministério Público. E estava havendo uma discussão lá por uma questão no processo. O advogado estava discutindo com o laudo do fiscal do órgão ambiental, do técnico que esteve lá, e não concordava com o laudo, e o Ministério Público requisitou a gente para verificar no local. Se, foi um serviço até meio, às vezes acontece, mas é um serviço muito desagradável de se fazer. O Ministério Público requisitou a gente para ir no local verificar se o laudo do técnico do órgão ambiental Uhum. estava correto, porque o advogado insistia que o laudo estava errado. Aí, chegando no local, era uma coisa tão simples de se resolver que eu fiquei até abismado. Mas o advogado, por ele não ser da área ambiental, ele não entendia aquilo. Aí Sim, eu peguei falei para o cidadão, me dá um papel, uma caneta aqui. Você faz isso aqui em 4 linhas, escrevi lá, falei, ó, você leva lá no seu advogado e pede para ele fazer isso. Aí, passado alguns dias, esse empreendedor, ele me ligou aqui. Meu processo lá resolveu e se extinguiu. E um processo que estava rolando há cerca de 5 anos por causa de um detalhe o advogado, na frente do computador, tendo conhecimento, né, do que fazer. Eu até coloquei lá, pede para ele assistir um videozinho uhum. lá do YouTube lá que ensina como faz isso. Em 5 minutos, ele fez o documento, entregou para o cidadão peticionou lá junto ao Ministério Público, o Ministério Público olhou a situação, o, a atividade ela foi regularizada de forma simples e extinguiu o processo, porque não tinha mais dano ambiental a ser reparado, a controvérsia que estava tendo ali não ajudava nenhum nem outro, nem trazia benefício ao Pois meio é. ambiente, nem ajudava o empreendedor, era só
fazer a regularização simples da situação. Aí resolver. E, às vezes, é esse detalhe que o profissional que ele não está habituado a trabalhar na área de meio ambiente, ele não percebe. E isso aí Sim, está sendo prejuízo. Eu vejo, doutora, processos ambientais aí rolando por 5, processos criminais, ação civil, civis públicas, rolando por 5, 10 anos, coisa que poderia ser resolvido em um ano no máximo. Porque é, é trazer. é muito comum, né? Muitas vezes o profissional, por ele não ter o conhecimento da área ambiental, ele traz alguns argumentos para dentro do processo que não solucionam o problema, não traz benefícios ao cliente dele, atrapalha o andamento do processo, aí o Ministério Público fica perdido naquilo também, aí o processo começa a rolar. Aí intima a fiscalização do órgão ambiental para fazer uma perícia, aí intima a polícia ambiental para fiscalizar o local, e aí chega um documento, contesta o documento, sendo que o fato, muitas vezes, é só uma regularização. Faz a regularização, o fato é passível de regularização, faz Uhum. a regularização e resolve. Sim, é isso mesmo. E muitas vezes é a pessoa, né, seja o profissional técnico que não quer aceitar a argumentação do advogado especializado e o advogado que não é especializado que pega a demanda e não consegue ter o olhar, né? Exatamente. Então, Acontece muito tem também. essas questões, é verdade. Acontece muito também. Quem está na área de meio ambiente tem que estar buscando sempre estar se especializando. Hoje em dia, eu vejo isso um benefício muito grande. Você vê muitos profissionais prometendo na internet, hoje em dia é comum isso, que você vai ganhar dinheiro fácil. Você vai começar a trabalhar numa área e vai chover dinheiro. Tá? Você vai trabalhar com regularização de imóveis. Vai chover dinheiro, você vai ficar rico. Você vai trabalhar com advocacia ambiental, vai chover de trabalho, você vai ficar rico. Você vai trabalhar com uso capião, você vai ficar rico. Com inventário, você vai ficar rico. E a gente sabe que não é assim. Qualquer área que É, trabalhar, tem possibilidade de você ficar rico? Tem, mas vai depender de quê? De dedicação, de estudo, de trabalho sério. Não é assim da noite pro dia, eu vou postar um videozinho aqui na rede social e vou ficar rico. Então vai chover, exatamente. eu vou para Dubai, vou para as Ilhas Maldivas e vou trabalhar da praia. E a gente sabe que não é assim. Mas, por outro lado, a internet ela trouxe uma possibilidade de fazermos cursos com profissionais que já vivenciaram uma atividade, que têm experiência, fazer curso com outro profissional que vivenciou outra atividade que a gente se depara no dia a dia e conciliar tudo aquilo ali, aprender com quem já sabe fazer. Então, se você tiver um olhar sério para diversos treinamentos que é ministrado, que é vendido na internet, que é compartilhado, que é ministrado gratuitamente, você consegue evoluir muito na sua carreira profissional. Agora, demanda o quê? Demanda estudo, demanda dedicação, demanda trabalho sério. E com isso, os clientes vão surgindo. Aí demanda também hoje, você precisa ter uma atividade de marketing, você precisa estar presente em determinados locais para aumentar a sua visibilidade, para que as pessoas elas te procurem quando ela precisar de um determinado serviço. E também é importante isso que a gente está fazendo aqui, é bater um papo, a gente posta esse vídeo na rede social. A pessoa, muitas vezes, ela precisa de um advogado ambiental, ela precisa de um curso do consultor ambiental, ela precisa de um técnico na área de meio ambiente, muitas vezes ela não sabe também. Sim, Até mesmo porque o é, arcabouço jurídico que tem no meio ambiente ele é gigantesco. Então, muitas vezes, a pessoa está trabalhando na ilegalidade porque ela não sabe também que precisa regularizar de tal forma, que aquilo ali não pode. É muito comum hoje em dia você ver empreendimentos, eu fui um recentemente esses dias, funcionando, sendo construídos em área de preservação permanente.
E começa, Nossa, eu tenho visto demais. Uma outra coisa também são as lagoas, sim, né? Sem a dispensa de outorga e tudo, eu sim, mesmo. sim, Tem um tem muito. colega advogado que chegou e ele, assim, é fera no direito previdenciário, é referência. Chegou para mim todo assustado e falou comigo, Claudiane, aqui eu fiz uma lagoa lá e não sei o quê, e estão falando ao ouvir dizer que eu tô ilé. Então, assim, Muitas vezes é a uma pessoa não pessoa sabe. que tem conhecimento jurídico, mas não tem o conhecimento jurídico ambiental. Por quê? É muito vasta as nossas leis. São muitos ramos, você não dá conta, né? E é uma norma que você precisa conciliar com a outra, que você precisa conciliar com a outra, que você precisa conciliar com uma instrução normativa, com uma deliberação normativa, para você chegar à interpretação correta. Exato, Esse empreendimento exato. que eu falei que Foi isso, fiscalizar. não fui fiscalizar, não. Ah, Eu vi recentemente. Aí eu vi aham. esse empreendimento, eu falei, tem alguma coisa errada ali. O que que era? O cidadão ele construiu uma obra recente, uma obra que não é regularizável às margens de um curso d'água, em área de preservação permanente. E Não é interesse social, não utilidade enquadra pública. interesse social, utilidade pública, nem de baixo impacto ambiental. E, por cima, é uma atividade potencialmente poluidora que vai funcionar no local e que já está funcionando. Nossa, E saiu a licença ambiental dele, que não deveria ter saído, mas saiu a licença ambiental para esse empreendimento. Aí eu fiquei curioso. Aí eu fui pesquisar, né? Licença ambiental, para quem não sabe, senhores, é pública. Então qualquer um, às vezes, fala, é, o Edson foi fiscalizar porque ele tem acesso. Não, é público. Você se souber onde qualquer procurar, pessoa você pode, vai né? lá, você consegue procurar pelo município, pela atividade, pelo CNPJ, de várias formas. Você consegue pesquisar. Eu fui lá e pesquisei, baixei a licença ambiental dele para ver. Eu falei, como que essa licença ambiental saiu? Aí a gente já tem uma experiência, né? Aham. Eu falei, só pode ser de uma forma, informando que o empreendimento está no local errado, diferente do que ele Nossa. realmente está. Aí eu peguei a coordenada geográfica que estava na licença, joguei no Google Earth e não deu outra. No licenciamento ambiental, o profissional informou que o empreendimento ele está cerca de 20 metros de distância da onde ele está. Então, ele está a menos de 30 metros do curso d'água, ele está a cerca de 10 metros do curso d'água. Aí Uhum. o profissional que fez o licenciamento informou que ele está a mais de 30. Pois Aí é, saiu a Edson. licença ambiental. E se você verificar no Google Earth, a imagem não foi nem atualizada, nem do sistema, nem no sistema de infraestrutura de dados espaciais de Minas Gerais foi atualizada a imagem ainda. Então, nas imagens não consta nenhum empreendimento no local. Pois é, aí tem os satélites, né, que os fiscais também usam, apesar de você, né, estar dizendo que ainda, né, não foi atualizada, mas que Mas, ainda o será, ou um fiscal, né, que passe lá e que esteja a trabalho e sim. aí vai, né, Não, mas aí fazer a multa e aí o empreendedor, ah, mas como assim se eu tô legal? E aí vai, exatamente. inclusive, às vezes questionar, Não, né, o eu já profissional que fiscalizou. pegando Mas o adendo, é a questão profissionais e profissionais também, né? pegando o adendo aí, eu já pesquisei também se já tinha tido alguma fiscalização no local. E já teve, foi lavrado a autuação pela construção. Olha só, Então, quando atualmente ele está com a licença ambiental, mas quando ele for renovar, ele não vai conseguir. não vai conseguir. Aí olha o problema. Aí a obra está toda lá, uma infraestrutura gigantesca, Aí gastou não muito está dinheiro, dentro dos requisitos da APP e exata, demolição, exatamente, não vai conseguir outra regularizar. saída. E quando ele for renovar, o fiscal, o analista ambiental, já vai ter conhecimento
que aquela obra ela não está no local que eles informaram. Então, não vai ser expedida a licença ambiental, não vai ser renovada a licença ambiental dele. Então, ele vai ter um problema futuro. Às é, vezes, tentou ali, não sei se o empreendedor sabe disso, se foi só o profissional que fez, que colocou para dar certo, para sair a licença, colocou o local divergente, mas futuramente ele vai ter um problema sério ali, e um problema é, muito difícil de solução. Então, é importante ficar atento a esses requisitos na área ambiental, como você está trabalhando, você vai adquirindo experiência, você vai tendo já esse olhar crítico para as situações, sim, passando a perceber coisas que outros profissionais não percebem. Igual eu, de imediato, ao chegar no local, eu percebi, não, isso aqui hum, não tem como licenciar de forma regular essa atividade aqui. Eu vou verificar se tem é, licenciamento ambiental. CNPJ, você pesquisa em qualquer lugar, você acha. Com CNPJ, eu já verifiquei lá a licença, tinha licença, aí fui verificar o porquê. Porque o profissional é, informou que o empreendimento está no local divergente do que ele realmente está. Então, aí você, e com isso, você atuando na área de meio ambiente, você estudando, você adquirindo experiência na área ambiental, você começa a ter um outro olhar também para você que é advogado, para você que é consultor ambiental, para você que é engenheiro ambiental, você começa a ver oportunidades de trabalho onde antes você não via. sim, Então, exatamente. a importância de estar sempre se atualizando, sempre fazendo treinamentos, fazendo cursos nessa área é essa. Você começa e está na presença também de outros profissionais. Às vezes você vai fazer um treinamento, tem outros profissionais lá que ele já tem uma experiência, que ele conhece, aí você já vislumbra uma outra possibilidade de atuação também. Então, isso é muito importante. Eu vejo como essencial para um profissional crescer, seja na área de meio ambiente, seja em qualquer outra área hoje em dia. E para a Sim, gente sem dúvida. encerrar aqui, é uma pergunta um pouco indiscreta, doutora, mas é uma pergunta que é importante para quem vislumbra trabalhar na área de meio ambiente. Hoje nós temos um mercado ambiental, eu vejo, como muito grande, tem essa dificuldade que muitas pessoas ainda elas nem sabem dos serviços que elas precisam na área ambiental. Tem também uma concorrência na área de meio ambiente e tudo mais. Mas quem está ingressando, quem está iniciando, é importante saber uma expectativa de renda na área ambiental. Então, eu gostaria, se possível, que você informasse quanto tá, quanto dá para receber, quando dá para faturar um escritório de advocacia na área ambiental, tendo 1, 2, 3 anos de atividade trabalhando com o meio ambiente hoje em dia. Então, Edson, é, eu era sócia de serviço da advogada que você conheceu, que nós fizemos a mentoria individual com você. O Sim. que esse era esse sócia de serviço? As demandas ambientais que vinham para o escritório, eu era responsável por elas, né? Então, agora que eu estou abrindo um CNPJ e um escritório meu, eu quis primeiro, né, sentir essa questão do mercado, mas é uma área extremamente promissora e não tenho como falar de faturamento em função de que eu era sócia de Uhum. serviço e Ah, não sim. sócia do escritório, mas é, é um valor que eu retirei, que eu retirava mensalmente, supera o que eu ganhava enquanto coordenadora adjunta de um curso de direito. Então, hoje em dia, então, você pode dizer que é uma área que dá para pessoas sobreviver bem dela. Sim, Se é uma dedicar, área se que, procurar fazer curso, se prestar um serviço bem feito, ir a trabalhar de verdade, né? sim, Então, é uma é, área que é rentável, né? é uma área que é rentável, é uma área que exige muito de você. Você não precisa pensar que você vai ficar só atrás do computador, lindo, maravilhoso. Você precisa ir a campo
e sim. você precisa grudar literalmente a bunda na cadeira e estudar. Por exemplo, três condicionantes que eu estou trabalhando nelas. Eu trabalhei o dezembro todo e iniciei o janeiro. Eu não estou de recesso para resolver três condicionantes. Eu já fui a campo em loco 5 vezes. Por quê? Porque é esse que faz o diferencial. Você tem que ver cada detalhe que o seu cliente necessita. E para essas pessoas, eu acredito, eu pelo menos, eu estou pensando na minha carreira assim, ela não vai estagnar, ela não vai faltar clientes, pelo contrário, eu penso, né, que é uma carreira para ser sólida, desde que você se dedique a ela. Além de ser sólida, ela ser rentável. Você me disse uma coisa aí, e eu lembrei que, há um tempo atrás, uma advogada de Goiás, ela fez contato comigo, fez um curso comigo, a gente conversou, e ela estava estudando para concurso. E ela falou que tinha essa vontade de trabalhar na área ambiental. Isso tem 2 anos, mais ou menos, né? Tem uns 2 anos. E ano passado, início mais ou menos de 2023, eu conversei com ela que eu vi que o Instagram dela estava com muitas postagens sobre questões ambientais. Aí eu perguntei a ela se ela estava advogando na área de meio ambiente, igual ela falou que queria e tudo mais. Ela já tinha feito alguns contatos comigo para tirar algumas dúvidas e tudo mais. E só que, tipo assim, eu não estava acompanhando de perto. Então, talvez eram algumas questões esporádicas. Aí ela me disse que Uhum. ela começou a se dedicar exclusivamente à advocacia ambiental, desistiu de concurso e começou a se dedicar exclusivamente à advocacia ambiental. Aí ela me disse, né, me falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim: e hoje eu estou realizada trabalhando como advogada. Então é uma área também gratificante que dá para se realizar, Sim, não sem só dúvida, financeiramente. sem dúvida. Hoje mesmo pela manhã eu conversava com um amigo e ele me perguntava de realização profissional. E eu disse para ele que ele, assim, achando que eu já tinha me realizado profissionalmente em função do mestrado e do doutorado. E eu falei com ele que agora que eu vejo o meu coroamento, que vai ocorrer, não sei daqui quanto tempo. O mestrado e o doutorado foram trampolins e a advocacia são os degraus que vai me trazer a minha realização completa enquanto profissional da área ambiental. E sim, é possível realizar enquanto profissional da área ambiental. E eu, nesse pouco tempo que eu estou na advocacia ambiental, eu posso dizer que para mim não é cansativo, por exemplo, visitar o meu cliente quantas vezes for, ler a legislação quantas vezes for e pensar nas teses possíveis para resolver aquela questão de conflito, para trazer aquela prevenção para a empresa. Com certeza é muito gratificante. Eu, devido à minha profissão, eu não posso advogar na área ambiental, né? Mas eu procurei essa atividade, iniciei nessa atividade de ministrar cursos e treinamentos na área de meio ambiente por dois motivos. Um, para ajudar os profissionais que eu percebia que muitas vezes faltava alguma experiência, algum olhar de quem está ali todo dia fiscalizando diversos tipos de empreendimentos na área de meio ambiente. E também porque eu adoro conversar sobre direito ambiental. Nós estamos É aqui bom demais, não conversando, é? nós combinamos um bate-papo rápido, já tem 2 horas que estamos batendo papo aqui, né, praticamente. Eu até te enviei um roteiro, né, para a gente fazer um bate-papo para não tomar seu tempo, e estamos aqui quase 2 horas conversando sobre o meio ambiente. Então, por isso eu iniciei
com essa atividade, porque eu gosto de conversar sobre o meio ambiente quando eu chego em algum lugar que tem algum profissional, principalmente que entenda um pouco sobre a área ambiental, Hum, como é o seu caso, você entende muito, hum. então fica gratificante o assunto. E quando tem alguém que, como você, que é possível aprender com ela também, aí é mais gratificante ainda, aí o papo vai rendendo e vai aumentando, e o tempo vai passando e a gente nem percebe. Então é É uma área verdade. que eu vejo como gratificante também para trabalhar. Eu lembro de um aluno meu também, que é consultor ambiental hoje, né, engenheiro ambiental, e ele falou que ele estava trabalhando, ele trabalhava numa empresa de laticínios, aí ele fez meu curso, aí ele começou a prestar alguns serviços, e ele, quando os outros procuravam ele indicava um outro profissional, aí ele fez meu curso, aprendeu a prestar os A serviços que ele indicava consultoria. para outro profissional, começou a Aham. prestar, lá, saiu do emprego Laticínio. assim, que ele trabalhava e começou a prestar consultoria ambiental sem ter um escritório, só com os clientes que já estavam o procurando. Ele dizia que estava trabalhando bem Hum. menos e ganhando bem mais que no laticínio que ele trabalhava. E posterior ele abriu um escritório para ele e hoje eu vejo que ele está muito bem trabalhando com consultoria ambiental. É um profissional que é extremamente capacitado também, inclusive, como eu vou ministrar essa mentoria do dia 22 ao 25 de janeiro agora. Aí Uhum. hoje, essa semana que eu adicionei os profissionais ao grupo lá. Inclusive, eu vi que ele está lá no grupo também. Então, aí, pouco tempo ele fez um curso com um profissional aqui de Minas Gerais, o Daniel, ele é da... Ah, eu já fiz curso com o Daniel, perfeito. Eu também já Eu, fiz. inclusive, eu queria ter ido naquele curso pessoalmente seu também, que teve em Viçosa, Ah, mas sim, não deu. Mas foi muito espero bacana. que outros eu tenha Foi oportunidade. muito bacana. E é bom, às vezes, ter também estar no curso presencial. Eu lembro que tinha uma equipe de engenheiros lá de uma empresa bem renomada na área ambiental, que presta trabalho de consultoria ambiental. Aí, no início do curso, eu expliquei um negócio lá que simples, mas a situação é simples mesmo. Aí uma delas falou assim: Nossa, já valeu o curso inteiro, só isso aí que você explicou agora no início, É porque muito gratificante, eu né? demoro, às vezes, 4 horas para fazer isso aí, e você me ensinou uma forma de fazer com 10 minutos. Eu nunca É muito tinha pensado nela gratificante. e não sabia. Então, isso aí é muito gratificante. Você está ali conversando, aí você conversa com a pessoa, aí ele tem uma experiência numa área, tem gente que tem experiência na área de mineração, tem gente que tem experiência na área de advocacia ambiental, tem gente que tem experiência na área criminal ambiental. Eu fiz esse curso do Daniel também, o online. O Daniel, ele tem um domínio impressionante do direito administrativo. Você, Nossa, ele você, sabe demais. ele A sabe gente não pode muito. nem piscar, porque É, senão a gente perde, ele sabe né? muito de direito administrativo. Eu fiquei impressionado com o conhecimento dele, principalmente no direito administrativo, que é muito vasto. E o direito administrativo ele está muito ali ligado ao direito ambiental. O Daniel conhece muito de direito Sim. ambiental também. Então, é gratificante fazer esses cursos quando você aprende alguma coisa mesmo.